Olá, tudo bem? Nós vamos hoje meditar em João, capítulo 4. Vamos falar dessa mulher, né, dessa mulher que sofreu, mas que teve um encontro maravilhoso com Jesus. Ela era a mulher samaritana. Bom, se você já conhece a história, vamos entrar e nos aprofundar mais ainda nela. Ela tem muita coisa a nos ensinar, um capítulo muito extenso, vamos dividi-lo, claro, naturalmente, mas vamos buscar, através do Espírito Santo, ele vai nos revelar coisas aqui preciosas. A palavra de Deus é um tesouro maravilhoso que nós podemos tirar sempre que bebermos dessa fonte, sempre vamos ser saciados de alguma forma. Bom, eu convido você a meditar comigo, a orar também, pedindo a direção de Deus. Dê o seu gosto ao vídeo e, claro, não poderia deixar de pedir que você partilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Senhor Deus, que possamos ter e manter a nossa fé e salvação em Ti e na Tua salvação. Principalmente, o mundo vem se corrompendo, perdendo o brilho, perdendo a Tua luz, e nós estamos aqui investindo o nosso tempo para poder ter a Tua luz. A Tua palavra é a luz que nos ilumina. Por isso, fale conosco, abrindo o nosso entendimento. Amém. Então, João capítulo 4, versículo 1, nós até começamos no vídeo passado, né, a ler um pouco desse capítulo. Eu vou recapitular aqui novamente, vale a pena, e seguimos a meditação. Versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. O comentário: era-lhe necessário. O percurso mais curto entre a Judéia e a Galiléia era por Samaria. Mas esse trajeto era evitado devido à hostilidade entre judeus e samaritanos. Os judeus habitualmente contornavam Samaria, mas não entravam no território. O Senhor Jesus, porém, ignorou essas barreiras criadas pelo preconceito religioso e étnico para cumprir seu propósito de alcançar a mulher samaritana. Ele não enxergou a religião, a etnia, o comportamento, a reputação dela, e sim sua alma aflita e desprezada. Da mesma forma, aqueles que são verdadeiramente de Deus não fazem acepção de pessoas e não são intolerantes ou preconceituosos, pois seu único interesse é ajudar aqueles que estão perdidos neste mundo. Samaria, ou povo samaritano, era um povo que cria, sim, mas somente nos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, somente. Eles não criam no resto, não tinham interesse no restante da Bíblia. Então eles tinham as suas próprias leis, ou sua meia maneira de servir a Deus, né? Então, esse era o povo rejeitado pelos judeus que se achavam superiores a eles, melhores do que eles, porque carregavam a lei e tinham Jerusalém como centro religioso da vida deles. E seguindo. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. O comentário do 6 diz: cansado do caminho. A humanidade do Filho de Deus é exposta no Evangelho quando afirma que ele se sente cansado, com sede e com fome. Isso mostra que o Senhor Jesus assumiu um corpo como o nosso, sujeito às mesmas limitações e fraquezas, mas venceu de forma perfeita não apenas isso, mas também o mundo e as tentações. Hoje, ele tem a função de interceder pelas pessoas diante do Pai, pois compreende exatamente nossa condição humana. Na verdade, o Senhor Jesus se fadigou ao extremo para poder nos oferecer descanso dos nossos fardos. E aqui nós podemos confiar em Jesus, porque ele entende bem o nosso lado, né? Uma coisa, por exemplo, como eu já falei em outros vídeos, é eu falar o que é a fome. A pessoa sente uma dor, ela é desesperada, mas eu nunca senti essa dor, porque eu nunca passei fome. Jesus, ele pode falar na primeira pessoa o que é ser humilhado, maltratado, esquecido, desprezado e etc. Todo o sofrimento do ser humano, ele pode afirmar porque ele passou. E quando a Bíblia cita a hora sexta aqui, né,
A hora sexta é o meio-dia. Seguindo para o 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. O comentário, evangelização. Senhor Jesus abordou a samaritana de forma ousada, mas sem deixar de ser educado e firme com ela. Não era comum um homem falar com uma mulher, publicamente, mas o Messias viu naquela ocasião a chance de transmitir à samaritana o ensinamento da verdade sem repreensões ou acusações. Isso mostra que as oportunidades de evangelização estão nas situações mais comuns do dia a dia. Então, Jesus era um judeu pedindo para ela, samaritana, uma água. Era claro que era evidente, as roupas identificavam um ao outro, né? Mas o interessante é que ela subiu no horário que não era habitual das mulheres subirem. Ou ia no início do dia ou no final da noite, para poder garantir aquela água. E ela foi no horário incomum. Talvez não quisesse ser surpreendida por ninguém. Jesus então quebra todos os preconceitos da época. Ele não ligava às leis desse mundo, né? No 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O comentário, as cidades de Samaria eram consideradas impuras pela classe religiosa judaica, por isso, além de os judeus não passarem por ela, não se serviam dos alimentos dessas regiões. No entanto, o Senhor Jesus, que vivia acima de rótulos, formalidades, religiosidade e julgamentos humanos, mandou seus discípulos comprarem alimento em Sicar, uma cidade de Samaria. Dessa forma, ele possibilitava uma conversa sós com aquela mulher, protegendo-a de olhares acusatórios por parte de judeus e samaritanos, ao mesmo tempo em que combatia o preconceito e a rixa entre esses povos. Seguindo para o 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E o comentário, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim. Um judeu, mesmo sedento, jamais receberia água das mãos de um samaritano, ainda mais se fosse uma mulher de má reputação. Por esse motivo, ele se surpreendeu com o pedido do Senhor Jesus. E aqui é importante nós relembrarmos, né, o que está lá em Samuel, né, no livro do profeta Samuel, em que Deus diz que ele não vê como vê o homem, ele vê o interior. Então, essas pessoas da Bíblia que nós encontramos, a exemplo dessa mulher samaritana, aos olhos humanos, quem ela era? Uma mulher vulgar, melhor dizendo, uma mulher que já tinha tido muitos maridos, mas que não merecia o respeito dos seres humanos. Então, uma mulher marginalizada. Mas o que Deus encontrou dentro dela, né? Nós vemos porque Jesus está ali e está falando com ela. Então, Jesus viu algo de bom nela. Sabe o que é você ter o lado negativo, mas você valorizar o positivo? É isso, né? A mãe, quando vê o filho, por mais coisas negativas que os filhos tenham, ela só consegue ver o lado bom do seu filho. E seguindo para o 10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva. O comentário diz, o dom de Deus é a vida eterna. O Todo-Poderoso a oferece a todos graciosamente por meio da água da vida. O Senhor Jesus, o Messias, mostrou que a samaritana necessitava urgentemente dessa água, pois estava cansada e infeliz. Assim como essa mulher, muitas pessoas buscam pela felicidade, pois embora possuam tudo o que a alma deseja neste mundo, continuam vazias e insatisfeitas. Afinal, elas não possuem o principal, a salvação. Aqueles que percebem que as suas maiores necessidades só podem ser supridas por meio da fé, encontram um real sentido da vida. Eu posso imaginar o Senhor Jesus hoje, através da sua palavra, oferecendo essa água para nós, para mim, para você. E se nós tivermos essa mesma disposição em beber essa água, quer dizer, nós temos que primeiro nos submeter a Ele, para que Ele então nos sirva desta água. Nós teremos todo o nosso interior saciado. No 11, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Porque a água viva, naquele tempo, né,
é como a água que brota do chão, né? É uma água corrente, é uma água que está sempre em movimento. Então, ela não sabia do que se tratava. O Senhor Jesus falava de uma água espiritual e ela só conseguia ver o carnal. Então, a pessoa que não nasceu de Deus, ela só consegue ver o momento, circunstância. A pessoa que nasce da fé, ela consegue ver o mundo espiritual e o que está acontecendo nele. Não é a visão, não, pelo amor de Deus, né? A pessoa fala assim, eu estou vendo os demônios aqui, aí precisa de libertação mesmo. 12. És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. O comentário que o bispo faz a troca. Enquanto a mulher podia oferecer ao Senhor Jesus uma simples água, ele estava disposto a dar a ela o privilégio supremo da vida eterna. Veja como o Senhor tem sempre disposição em nos atender, socorrer e salvar. Contudo, não são todos os que possuem o desejo de se entregar a Ele e de buscá-lo. Eu acho interessante, né? Qualquer que bebesse daquela água daquele poço, né? Jacó bebeu, morreu, depois todos depois de Jacó que tomaram água naquele poço, depois morreram. Não é que estava contaminada também, não. Mas é porque a vida é assim, né? A vida é passageira. E ela, então, tinha essa informação. O que ela não sabia era que Jesus também era uma fonte, mas ele era uma fonte de águas vivas, uma água espiritual. Então, ele falou, qualquer que tomar desta água física, né, deste mundo, torna a ter sede, mas a água que eu tenho não. Olha lá, no 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O comentário faz assim, nunca terá sede. O mundo e seus deleites representam a água física, pois da mesma forma que a água sacia a sede temporariamente, o mundo, embora seja atrativo, com seus aparentes encantos, proporciona alegria passageira e aprisionamento. Diante disso, aqueles que vivem na dependência da água deste mundo possuem alguns momentos prazerosos, mas junto com eles vem sempre a desilusão e a dor. O Senhor Jesus mostrou o contraste entre esta água e a água viva. Enquanto a água que este mundo oferece é passageira e ilusória, a satisfação proporcionada por Deus é eterna e perfeita. Isso significa que aqueles que mantêm um relacionamento com o Senhor recebem valorização, respeito, auxílio e o maior anelo da alma, o céu após a morte. Dessa forma, essas pessoas jamais desejarão beber de outra água, pois são plenamente supridas pela fonte de água viva que jorra em seu interior. E eu vejo isso acontecendo, por exemplo, naquelas pessoas que se entregaram 100% a Deus e receberam o batismo com o Espírito Santo. Elas se tornam essa fonte. Elas não têm somente para si, mas elas começam a dar para os demais. Quer dizer, quem chega perto dela também vai beber dessa fonte e, consequentemente, se tornará essa fonte. No 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. O comentário, vai, chama o teu marido. A ordem do Senhor Jesus para que a mulher chamasse o marido tinha o objetivo de tocar na sua consciência, fazendo-a perceber seu estado de infelicidade e dor. O Salvador mostrou também que a conhecia seu coração e o seu passado, mas estava pronto para socorrê-la. A samaritana jamais poderia ser ajudada se não fosse confrontada com seu pecado. Porém, o Senhor fez isso sem acusação. O exemplo dela mostra que o ser humano só pode ser conduzido ao arrependimento se for despertado de sua pecaminosidade. Essa é a única forma de tratamento e de cura para o desvio espiritual e moral do homem. Sem esse confronto com o pecado, as pessoas continuarão a carregar traumas, culpas, medos e sofrimento e ainda perderão a salvação. No 17, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido.
ele não quis acusá-la, né? Mas ele mostrou que conhecia ela, conhecia, que sabia da vida dela, né? Jesus sabe de tudo. Deus, ele sabe de nós, né? Ele sabe do meu coração, sabe do seu, né? Jesus não a acusou, não a condenou, mas estava ali tocando na ferida dela. A maior dor que ela tinha estava no quesito da vida sentimental dela. No 18, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Comentário: a verdade que liberta a mulher samaritana, discriminada, excluída, representa todas as pessoas desprezadas pela sociedade, pelo sistema religioso. É fato que nem a sociedade nem a religião podem atender à necessidade da alma. Isso foi comprovado com Nicodemos, um alto membro do Sinédrio, e com a mulher samaritana, que simbolizava as pessoas marginalizadas de sua terra. Ambos tinham a alma vazia, o que mostra que somente a fé genuína na palavra de Deus pode trazer total satisfação. Por isso, o Senhor Jesus não perdeu a oportunidade de trazer à baila a verdade que os libertaria definitivamente. Foi preciso o Messias tocar o dedo na ferida delas, ou seja, ir à raiz dos seus problemas para que enxergassem a própria realidade. E acredito sinceramente, fez ela despertar na fé. Quando nós somos tocados, né, no momento da palavra, quando estamos lendo a Bíblia e enxergamos a nossa real condição, é excelente. Porque nós podemos tomar uma atitude em relação ao que estamos vivendo e dizer, agora eu vou mudar. Porque Deus me mostrou o que eu estou fazendo. Então eu creio que Deus está trabalhando para nos mostrar quem somos, né, por trás dos bastidores. No 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O comentário diz assim, onde adorar? Essa era a dúvida da mulher, pois os samaritanos adoravam no monte Gerizim, enquanto os judeus adoravam no templo em Jerusalém. Mas o Senhor Jesus declara que o mais importante não é onde se deve adorar, e sim o modo como se adora. Isso significa que os critérios espirituais a serem observados são muito mais profundos do que apenas o lugar da adoração. Para o Senhor Jesus, o essencial é conhecer de fato a Deus e ter entendimento e sinceridade para falar com Ele. O Senhor Jesus veio quebrar as regras, imposições dos homens, né? Ele veio nos libertar do sistema religioso e nos abrir o caminho até o Pai. Então, quem vai a Jesus tem acesso a Deus, sem precisar da religião. Mas isso não exclui você estar participando de uma igreja ativamente. Então, eu acho importante a igreja, a união de todos, né? A congregação, a mútua congregação, onde nós nos reunimos para orarmos, buscarmos, falarmos com Deus. E aqui ele está ensinando que qualquer lugar pode ser o lugar certo. Aonde nós estamos pode ser o lugar certo. E ele fala no 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Comentário: em espírito e em verdade. Naquele tempo muitos prestavam culto a Deus, mas isso era feito de forma hipócrita, apenas com os lábios, pois seus corações se mantinham na rebeldia espiritual. Os samaritanos erravam na adoração, pois ignoravam as instruções dadas pelos profetas. Já os judeus erravam porque adoravam de forma ritualística e carnal. Por essa razão, o Senhor Jesus afirmou expressamente que as atitudes que lhe agradam estão fundamentadas na sinceridade. O Salvador afirma que o Altíssimo procura adoradores que centrem sua fé verdadeiramente nele e não em meras ações exteriores ou em modos formais de adoração. Significa que o Pai procura por aqueles que lhe rendam orações sinceras, isto é,
em espírito e em verdade, pois o altar de incenso no céu é alimentado por elas. Vamos ver lá? Apocalipse 8, 3 ao 4. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incenso de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E a explicação desse versículo vem logo a seguir, porque ele fala que os verdadeiros adoradores então adorarão o Pai em espírito e em verdade. E você viu que forte, né? Em Apocalipse, as nossas orações não são em vão. Ainda que pareça que você não está sendo respondido, naquele primeiro momento não, mas você pode ter certeza plena de que Deus está respondendo porque as suas orações estão chegando aos céus. E ele diz aqui no 24, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O comentário o bispo faz assim, Deus é espírito. Aqueles que adoram a Deus não devem esperar sentir emoções ou sensações, pois sua natureza divina não é sensorial. Como seres humanos, somos dotados de capacidade física para viver e interagir com o mundo material por meio da nossa visão, audição ou tato. Mas no campo espiritual, esses sentidos são dispensáveis, isto é, adoramos o que não vemos, sentimos ou tocamos, mas cremos plenamente. Essa é a grandeza da fé genuína, pois ela capacita o homem a se relacionar com o eterno. Portanto, o verdadeiro culto não é fundamentado no misticismo, na sensação de alegria, no choro ou na busca pelo toque de Deus, e sim na fé na sua palavra, senão a adoração a Ele se torna vazia e inútil. E aqui está a chave, né, do que vem adiante, né, o nascer de novo, o novo nascimento, a nova criatura, porque Deus é espírito. Primeira informação que nós temos que entender, né? Ele é espírito. Então, por ele ser espírito, como eu posso me comunicar com esse espírito? Ele fala que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu preciso me tornar também espírito. E isso vem do novo nascimento. Quando Deus nos dá um novo coração e uma nova mente. Essa mente é onde o Espírito processa, fala com o Espírito de Deus. Por isso que Deus vivia em comunhão com Deus. O Senhor Jesus, melhor dizendo, tinha comunhão com Deus. É onde nós teremos também. No 25, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou. Eu que falo contigo. O comentário aqui do 26, a maior revelação, eu sou. A expectativa da samaritana pela chegada do Messias terminou assim que ele percebeu que estava diante dele. A declaração do Senhor Jesus se assemelha com a de Êxodo 3,14 e é reafirmada por ele muitas outras vezes neste evangelho. Revelar-se como o único ungido de Deus para a salvação dos homens é a sua missão. Por isso, desde o princípio, ele se aproximou dos rejeitados e dos pecadores perdidos. Mesmo que uma pessoa tenha cometido erros terríveis, o Senhor Jesus anseia por sua conversão e transformação. Forte, né? Se eles se baseavam na informação dos 5 livros, Moisés falou do Messias, que viria para a salvação. E quando ele declarou, eu sou, então na hora despertou dentro dela o que ela sabia de Êxodo. E aí continuou no 27, nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivera falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Bem, eu quero explorar esse versículo 28 no próximo vídeo, porque ele tem muita coisa a nos contar. Ela foi buscar água e deixou o cântaro. A fonte a jorrar é dentro de nós. O que isso tem em relação com a fonte a jorrar, com a água que ela foi buscar, o cântaro, e depois anunciar aos homens da cidade o que ela viu e ouviu? Bom, vamos falar no próximo capítulo. O Espírito Santo vai nos conduzir até lá, tá bom? Até aqui eu acho que dá para você ir refletindo nisso tudo, é muito forte. Então guarde essas palavras, escreva nas tábuas do seu coração
E pratique, porque é o que faz a diferença. Deus abençoe.